Bom dia a todos, eu sou a doutora Cecília Richard. Nós vamos falar um pouquinho sobre artrose, esse mal do século que acomete, que vem e traz cada vez mais pacientes para o nosso consultório e daí para frente isso vai ser uma coisa cada vez mais abundante. A artrose está relacionada não somente a articulações de carga, joelho, quadril, coluna, como também as articulações que sofrem esforços repetitivos, como punho, mão, ombro, cotovelo. A artrose, em grande parte, ela está relacionada a uma doença inflamatória. Hoje em dia sabe-se que ela estaria relacionada à doença inflamatória, mas não somente a doença inflamatória, como também uma doença degenerativa. Em suma, levando ao desgaste da cartilagem. E esse desgaste da cartilagem é que faz o paciente trazer ele vir para o nosso consultório, porque ela vai se manifestar como dor. Dor que vai limitar as suas atividades diárias, dor que vai limitar as suas atividades laborais, dor que vai tornar o paciente depressivo, com ansiedade, que vai fazer ele ganhar peso e aí o ciclo vicioso ele está instalado. Então, como a gente falou, ela não somente está relacionada à idade, mas ela também está relacionada a sexo. As mulheres têm mais tendência a desenvolver a artrose, assim como a genética, a história familiar também contribui para o aparecimento dessa patologia. Pacientes com sobrepeso também estão relacionados a um desenvolvimento maior dessa patologia. Pacientes que possuem os joelhos angulados, ou para dentro ou para fora, tendem a desenvolver mais precocemente a artrose. Assim como aqueles esportistas que sofreram traumas, lesões meniscais, lesões ligamentares, vão desenvolver essa patologia precocemente. Tratamento. Há diversos tipos de tratamento. A primeira coisa que o paciente tem que fazer é procurar um médico, porque a artrose ela se divide em diversos graus, diversas limitações. Existe hoje em dia cada vez mais tratamento conservador, medicamentoso, antes de você optar por um procedimento cirúrgico, por menor que ele seja. Então sim, esses procedimentos podem minimizar a dor, podem melhorar a qualidade de vida do paciente, fazendo com que ele retorne gradativamente às suas atividades diárias e também profissionais. Mas quem pode definir isso? O médico, junto com o paciente. Ele vai, junto com o paciente, definir a gravidade da doença, quais são os fatores, as comorbidades que intensificam essa doença e limitam a sua evolução. Então, a gente falando um pouquinho de tratamento, quando o paciente nos chega com uma dor aguda, uma dor limitante, sim, a gente tem que fazer uso do anti-inflamatório, do analgésico, nunca esquecer de proteger o estômago daquele paciente, porque sim, ele pode sofrer um acometimento gástrico. Isso numa fase mais aguda. E numa fase a médio e longo prazo, existem medicações condroprotetoras, nutracêuticas, que são usadas por médio a longo prazo, uso contínuo, que elas ao longo do prazo, elas diminuem a dor, melhoram a mobilidade do paciente, fazendo com que ele retorne gradualmente às suas atividades sem as complicações dos anti-inflamatórios e dos analgésicos centrais. Assim também a gente tem, além das medicações orais, a gente tem as infiltrações que podem ser realizadas, estão cada vez mais comuns de ser realizadas intraarticulares. Essas infiltrações, sejam elas com corticoide, sejam elas com o ácido hialurônico, um dos principais componentes do líquido sinovial que lubrifica o nosso joelho e que a gente tende a tê-lo cada vez menos lubrificado ao longo da nossa vida, essas infiltrações tendem a melhorar junto com as medicações orais. Também se podem associar, lembrando sempre, se eu deixar um parêntese aqui, que o tratamento nunca é único, ele é multidisciplinar, a gente tem que usar diversos armamentos que a gente tem para poder melhorar a qualidade. Então, além dos analgésicos, das instilações locais, infiltrações articulares, nós temos o uso de imobilizadores, o uso de órtese naquele paciente que tem o joelhinho para dentro ou o joelhinho para fora, que vai melhorar aquele desvio daquele joelho. Assim também o uso de palmilhas também, que vai melhorar a pisada daquele paciente, consequentemente melhorando a dor no joelho. Como também bengalas, órteses para descarregar aquele peso excessivo que a gente está colocando naquele joelho naquela fase.
Lembrando que nós a gente desenvolve artrose por sermos pessoas, por sermos seres humanos bípedes, que usamos, no caso do joelho, uma articulação como carga. E desde o momento que a gente pisa, começa a deambular, essa articulação vai sofrer a alteração degenerativa. Mas essa alteração é tão pequena, ao longo de tanto tempo, que o paciente não a percebe. E muitas das vezes, quando ele sofre um entorse, ele sofre uma pancada naquele joelho que nunca doeu, ele começa a referir dor e nunca teve antes. E a gente diz, em termos paralelos, que acordou o leão adormecido. É aquela dor que ele nunca sentiu, mas é aquela lesão que veio se desenvolvendo ao longo do tempo e por aquele momento ela foi exacerbada. Existe um mito muito grande em relação a exercícios. O paciente com dor por causa da artrose, então ele se fala, eu não posso fazer exercício, o exercício piora? Não, o exercício não piora, o exercício melhora. Ele mobiliza aquela articulação, ele fortalece aquela musculatura, ele dá mais equilíbrio para aquele paciente que já está com estabilidade ligamentar, meniscal, todos o processo que faz parte da artrose, e ele vai lubrificar, o exercício lubrifica aquela articulação que já está com a sua irrigação e lubrificação comprometida. Em suma, ele vai apresentar melhora do quadro álgico. A artrose ela pode ser vencida, ela pode ser encarada, ela pode ser melhorada. Antes de você pensar num procedimento cirúrgico, você tem o armamento hoje em dia que a medicina nos dispõe é bastante grande. Muito obrigada.